Três coisas para você prestar atenção quando as coisas saem fora do seu controle. Então, eu acabei de chegar em casa, tô vindo do aeroporto. Ontem eu fui cedinho para o aeroporto de Amsterdã, saindo da Inglaterra. Cheguei lá, fui barrada, voltei para a Inglaterra, só que isso demorou um dia inteiro, né? Até resolver papelada. E aí eles mandarem você de volta, não tinha mais voo e tudo mais, você tem que ficar esperando, né? Dormir no aeroporto, um monte de coisa. Não importa muito, assim, o contexto, né, do que aconteceu, mas é sobre o que que você tira de conclusão dessas situações, né? Então, o que que eu faço quando as coisas saem do meu controle? Eu preciso entender três coisas. Primeiro, o que aconteceu, assim, o porquê que isso aconteceu, né? Qual foi o erro que eu cometi para eu aprender em relação àquilo, para eu poder entender como solucionar, né? Como solucionar aquele problema. Então, é sempre aquela parte de, né, por que que chegou até esse ponto, o que que eu vou fazer para arrumar daqui para frente, né? Outra coisa é focar na solução, né? Então, é manter a minha cabeça racional para eu conseguir decidir, e eu faço um acordo comigo mesmo, né? Eu falo comigo mesma. Depois, né, gente, quando, por exemplo, cheguei em casa, aí aqui eu posso desmoronar, aqui eu posso pedir cola, aqui eu posso xingar, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Mas na hora em que a situação está acontecendo, eu falo comigo mesma e coloco o meu lado racional para funcionar. Como eu posso resolver o problema? Tira o foco do problema e foca na solução, né? Essa é a coisa mais importante. E a terceira coisa, na verdade eu vou falar até uma bônus aqui, né? A terceira coisa que eu faço é sempre enxergar um lado positivo das coisas, para deixar as coisas mais leves. Tenta, assim, fazer um pouco de piada sobre a situação para você se sentir mais leve, para não ficar aquele peso de, oh, nossa, eu errei, nossa, o que aconteceu aqui? Então, por exemplo, eu estava lá no aeroporto, aí eu faço muita piada normalmente, assim, né? Mas para descontrair comigo mesma, para deixar mais leve comigo mesma, eu fico olhando assim ao meu redor, eu fico olhando, né, em volta e começo a pensar em coisas que possam me fazer rir um pouquinho, sabe? Tirar um pouquinho de uma leveza das situações, né? Rir de você mesmo, né? Então, eu tava ali sentada no aeroporto, aí eu falei assim, nossa, ainda bem que foi em Amsterdã, porque aqui o povo bonito, um povo bonito, os homens, as mulheres, né, super bonito, tudo uniformizado, seja de policial, que eram os que estavam me servindo, ou seja, né, os pilotos, a aeromoça e tudo mais. Então parecia um desfile, assim, sabe? Falei, ah, tô tendo um desfile aqui, entendeu? E tava assim, tranquila, né, assim, na medida do possível, tal. O pessoal super educado, porque tem isso também, tá, gente? Quando a gente tá num nível de estresse muito alto e a gente altera a voz, ou, né, o nosso estado emocional ele fica desbalanceado, é muito mais difícil de você resolver a situação e das pessoas conseguirem te ajudar. Então, quando as pessoas viram que isso acontece sempre, todas as vezes que acontece alguma coisa assim, coisas assim, literalmente de armas, metralhadoras do meu lado, assim, sabe? E eu lá, tentando ficar calma, tentando ver, né, o que que eu fazia. E era só sobre você, sabe? Respira e não pira, né? E faz o que tem que ser feito, faz as coisas com calma, pensa, raciocina e foca na solução, né? Então, por exemplo, lá no aeroporto as pessoas conseguiam chegar até mim, né? Elas conseguiam pedir as coisas para mim e eu estava, né, suscetível ali para colaborar com o máximo de informação que eu pudesse, né? Entendendo o que as pessoas estavam pedindo, entendeu? Porque eu estava calma. Essa é a questão. E agora a outra questão, que é a questão bônus, que para mim, honestamente, é a mais importante. Quais são as oportunidades que você pode tirar das situações? Então, não é somente, por exemplo, o que que eu aprendi aqui, né? Que eu aprendi que, ok,
eu tenho que conferir melhor as coisas, eu tenho que procrastinar menos outras coisas, eu tenho que, né, não confiar tanto assim no processo, né, dar uma checada, se as coisas estão, né, estão realmente certinhas, não é só sobre isso, não é só sobre resolver, mas o que que eu podia aprender a mais ali, o que que aquela situação estava me trazendo que eu não aprenderia em outro lugar. Então, o que que eu aprendi ali naquele momento? Eu aprendi que né, eu trabalho com imigrantes, né? Então, 90% das pessoas que eu atendo são imigrantes. Eu nunca tive problema de visto e tudo mais, né? Eu entrei com visto e tudo mais, mas naquele momento ali, eu tava numa situação que eu não podia entrar em outro país e eu tava com dificuldade para voltar para onde eu tava. E aí, naquele momento eu falei assim, caramba, eu tô conseguindo entender essa emoção, esse sentimento que alguns dos meus mentorados passa, né? Que é essa coisa do tipo, e agora? Né? Não posso ir, tô com medo de voltar, ou se vai sair de férias, você não sabe se volta, né? Tem várias pessoas que passam essa situação. Então, ali naquele momento eu entendi. Quando eu tava no avião, eu fiquei pensando, caramba, eu tô aqui no limbo, aqui, no nada, né? Eu não pertenço nem a um lugar nem a outro, né? Então, literalmente era ver o que que ia aparecer do outro lado, né? Como que eu ia resolver. Então, aquilo pra mim, eu falei, cara, consegui entender uma emoção para eu ajudar as pessoas que eu atendo e que eu não tinha passado por essa situação ainda, entendeu? Então, faça esse teste. Quando vocês tiverem uma situação, se vocês não conseguirem fazer na hora que a situação estiver acontecendo, porque às vezes não vem, a resposta não vem com clareza na hora, não tem problema, mas faz depois, né? Grava esse vídeo aqui, né? Salva esse post aqui, porque vai ser importante para vocês voltarem nele depois para fazer esse exercício quando as coisas ficarem fora do seu controle.